Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre as bactérias que constituem a microbiota oral. Como será que essas bactérias atuam na formação das principais doenças bucais? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Dentre os mais diversos sítios que compõem o corpo humano, a cavidade bucal, por apresentar condições físico-químicas características, está entre aqueles que proporcionam a colonização e o crescimento de um amplo e diversificado número de micro-organismos. Essa diversidade microbiana se dá pelas propriedades anatomofisiológicas da cavidade bucal, que por ser formada por diferentes tecidos e estruturas, apresenta grande variação quanto à tensão de oxigênio, temperatura, pH, disponibilidade de nutrientes e fatores imunológicos. Para compreendermos o papel da microbiota oral, é importante analisar suas características dinâmicas e essenciais. A cavidade oral é um habitat constituído por mais de 700 espécies bacterianas que contribuem não só para a saúde oral, mas também para o bem-estar global do indivíduo. Muitos desses micro-organismos podem se associar para formar biofilmes que muitas vezes podem ser resistentes à tensão mecânica ou mesmo ao tratamento com antibióticos. Esses biofilmes são matrizes, onde os micro-organismos se depositam e ficam aderidos às superfícies por meio de proteínas ou polissacarídeos produzidos por eles próprios. Apesar da maioria das espécies bacterianas presentes na boca serem consideradas comensais, desempenhando um papel que eu diria ser fundamental na manutenção da saúde oral, muitas bactérias, caso deixem de encontrar as condições ideais para a manutenção dessa flora, seja por falhas na higiene pessoal ou mesmo devido a outros processos, podem se tornar patogênicas e causar uma série de doenças. Essas desordens bucais são capazes de alterar a modulação da microbiota oral, ocasionando especialmente a doença periodontal, que poderá agir como foco de disseminação de patógenos com um efeito metastático sistêmico, como por exemplo, nos casos das cardiopatias e das infecções respiratórias, especialmente em pessoas imunocomprometidas ou com comorbidades. Bem, em relação à composição da microbiota bucal na maioria dos indivíduos adultos, sabe-se que determinados grupos de micro-organismos são comumente detectados nos diferentes nichos da cavidade oral. Dentre os principais gêneros bacterianos encontrados na microbiota oral, podemos citar Streptococcus, Peptostreptococcus, Veillonella, Neisseria, Lactobacillus, Actinomyces, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella e Actinobacillus. Então vamos lá, começaremos pelos Streptococcus. Essas bactérias, que se apresentam na forma de cocos gram-positivos em cadeia, englobam um grande número de espécies que podem ocupar diversos habitats no corpo humano, como o trato respiratório superior e a cavidade bucal, sendo que as principais espécies capazes de colonizar essa cavidade são Streptococcus mutans, é considerado o principal agente etiológico da cárie dentária, especialmente devido à sua habilidade de adesão à superfície dos dentes. Streptococcus mitis, esta bactéria coloniza praticamente todas as superfícies da cavidade bucal, sendo detectada antes
e após erupção dos dentes. Streptococcus sobrinos, apesar de menos prevalentes, são bastante semelhantes aos Streptococcus mutans em vários aspectos da patogênese da cárie dental. Streptococcus salivarius é uma das espécies dominantes da cavidade bucal, tendo sido indicada como um ótimo candidata a probiótico, visto sua capacidade em produzir bacteriocinas contra Streptococcus pyogenes. Streptococcus sanguinis. Estudos têm demonstrado que indivíduos livres de cárie apresentam um número significativo maior dessa bactéria quando comparado com indivíduos com cárie. Dando sequência aos principais gêneros que constituem a microbiota oral, temos Peptostreptococcus. Este é um gênero de bactérias gram-positivas que age como patógenos oportunistas, parecendo aumentar proporcionalmente em amostras microbianas associadas a infecções bucais, como nos abscessos endodônticos e periodontais. Veillonella. São cocos gram-negativos que estão presentes nas mucosas do trato respiratório superior e da cavidade bucal. A espécie mais comum presente na boca é a Veillonella parvula, que pode estar associada à placa dental. Neisseria. Dentre as espécies desse gênero, formado por cocos gram-negativos, a Neisseria mucosa é aquela encontrada em altas concentrações na placa dental. Lactobacillus. Esses bacilos gram-positivos compreendem um grupo de micro-organismos que tem um papel mais importante na progressão do que na instalação da cárie dental propriamente dito. Actinomyces é um gênero de bactérias gram-positivas que em colônias formam estruturas semelhantes às hifas dos fungos. São colonizadores primários das superfícies dentárias e, apesar de geralmente não exercerem atividade patogênica, espécies desse gênero já foram identificadas na placa dental. Fusobacterium. As bactérias desse gênero são bacilos fusiformes gram-negativos que desempenham um importante papel no desenvolvimento da placa dental, já que funcionam como uma ponte entre os colonizadores primários e secundários dos dentes através da coagregação e adesão com diversos micro-organismos, sejam eles comensais ou patogênicos. Porfiromonas. A espécie Porphyromonas gingivalis é formada por bactérias anaeróbias estritas, gram-negativas, em forma de bacilos, que estão presentes em diversas formas de doenças periodontais. Prevotella. A Prevotella intermédia é um micro-organismo anaeróbio, gram-negativo, considerado um importante agente etiológico das doenças periodontais. Actinobacillus. A espécie Actinobacillus actinomyceticomitans, formada por bacilos gram-negativos, é considerada um importante patógeno na doença periodontal, particularmente na periodontite juvenil localizada. Diante disso, fica claro que a microbiota oral tem sim grande influência no binômio saúde e doença, especialmente sobre a saúde bucal ao atuar tanto na manutenção do equilíbrio, quanto na origem de diversas doenças. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.